alguns esclarecimentos, assim, né? Primeiro, assim, essa questão da pandemia, a gente percebe que ela ainda está longe de passar, né, no mundo e no Brasil. Está tendo muito debate se volta ou não o comércio. A gente, evidentemente, reconhece, né, que a necessidade de isolamento social, como eu falei no primeiro vídeo, vai impactar a economia, vai impactar a renda das pessoas, né, mas, ao mesmo tempo, o que está em jogo é a preservação da vida, né. E aí cabe ao Estado e nós, enquanto sociedade, também pensar meios, né, de amenizar os impactos do isolamento social, né, principalmente para a população mais vulnerável, né, pessoas que perderam emprego, pessoas que dependiam, né, da movimentação das pessoas, como os trabalhadores informais, tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza, inclusive, para lidar com as nossas ansiedades. Eu vivi algo próximo a mim recentemente, tá? Meu sobrinho de tem nem um ano de idade, né? Ele foi testado com Covid-19. Isso foi muito difícil para mim, para minha família. Eu até tô meio abalado ainda, tá? Até pensei em não fazer a live, mas eu acho importante, inclusive, falar isso, né? Que muita gente só vai acordar quando chegar próximo de vocês, né? Então, para mim foi muito difícil, principalmente a preocupação com os meus pais, que são idosos, né? Então, a gente intensificou a questão do distanciamento social, para eles não chegarem perto do netinho. Eles estão sofrendo muito com isso, né? Porque eles amam o netinho. Então, isso é um impacto também importante, né? Mas vamos tocar o barco, porque isso mostra que esse momento ele não é de brincadeira, né? Cada um está sendo impactado de uma forma diferente, uns mais que outros, então a gente tem que ter essa consciência e não ver a realidade exclusivamente a partir dos nossos olhos, né? Mas também se colocar no lugar do outro. Um outro esclarecimento também, né? O Instituto Federal, ele tem se colocado nesse contexto da pandemia também. Ele fez isso quando ele suspendeu as aulas, né, de forma responsável. E nesse contexto de crise, muitos campos, por exemplo, tá promovendo serviços, produtos diretamente ligados à necessidade da pandemia, né? Produção de máscaras, álcool em gel, participando de redes de solidariedade, né, para apoiar as pessoas mais vulneráveis. E eu acho que isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo, também acho que é importante colocar, eu sempre falei isso desde o primeiro vídeo, isso aqui não se trata de uma aula letiva, é mais um bate-papo, a gente interagir, matar saudade. O IFES tem a preocupação também com os alunos nesse momento, né? E a questão das atividades remotas estão sendo discutidas com muito cuidado, né? Tendo em vista que a gente não está vendo um momento de tranquilidade. Não dá para a gente achar que, não, está tudo bem, vamos sair dando aula à distância para os nossos alunos, etc. Então, assim, tem uma coisa importante de a gente pensar sobre isso, né? As condições de cada aluno em se apropriar dessas aulas, por exemplo, né? Eu não estou falando só de internet, eu estou falando das pessoas no isolamento social ter outras demandas, casas cheias, ter que disputar computador, notebook, ter dificuldade de utilizar o smartphone, que não é o mais adequado para esse tipo de material. Tem as próprias mudanças na rotina das pessoas, no cotidiano, né? E, claro, uma preocupação fundamental é com a qualidade do ensino. O IFES ele é conhecido pela qualidade do ensino. É por isso que estão se discutindo com mais calma essas questões, né? E, inclusive, tem muitas entidades, pesquisadores, estão discutindo que a necessidade, inclusive, repensar o calendário acadêmico a partir disso, suspensão do Enem, né? Porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Um momento de guerra, né? E então eu queria falar isso antes da gente começar, né? Que a gente tem que, de um lado, a gente tem que combater o alarmismo que nos congela, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado, achar que tá tudo bem ou que não é preciso fazer nada, tá? Então eu queria
colocar essa questão antes. Beleza? 3 pessoas aí, né? Um recado para 3 pessoas. Tá ótimo. Obrigado aí, Felipe, Natália e mais alguém que esteja vendo aí, tá? Vamos começar. Eu propus esse diálogo, estava pensando essa semana, até para esse contexto de pandemia mundial, a necessidade de a gente conversar um pouco sobre a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E porque como se trata de uma pandemia que não é uma pandemia global, ou seja, um problema que atinge vários países, você não tem como resolver esse problema nacionalmente, né? E aí comecei a pensar, né, vários temas, organismos internacionais. Então esse assunto é muito complexo, tá? Eu comecei, né, a pesquisar, estruturar a fala, e aí vinha outras questões também. Mas aí vou focar na questão da ONU, e depois a gente bate um papo, assim, lembrando que a ONU ela é uma estrutura complexa, né? Então, como que eu tentei estruturar aqui a minha fala, né? Um pouco o que é a ONU hoje, né? O que ela representa, de forma bem breve. Depois, um pouco dos antecedentes históricos de tentativas de organismos supranacionais, né? O que são organismos supranacionais? São organismos internacionais que tomam decisões, né, a partir de representantes dos países, e essas decisões vão ter repercussões nacionais, tá? E depois dos antecedentes históricos, eu falo um pouco da estrutura da ONU, dos seus principais órgãos, e também, assim, principais desafios, né? Aí depois eu conto com vocês aqui para perguntas, para a gente, enfim, né, trocar uma ideia, ok? Assim, o primeiro momento, né, que eu estava pensando, né, assim, a gente tem que entender, tá, assim, eu tinha até jogado lá no grupo de vocês, a gente ia começar com uma frase de vocês, né? Não sei se alguém construiu alguma frase aí. Alguém construiu alguma frase? Se tiver, joga no chat aí para a gente ler e compartilhar. Senão, a gente toca o barco. Tá? Beleza? Aumentou aí, tem 7 pessoas, valeu. Vamos que vamos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Se a gente pensar historicamente, né? A gente tem que pensar que, num primeiro momento da humanidade, a humanidade se organizava a partir de pequenos grupos nômades, né? E esses grupos de seres humanos, eles se organizavam para tentar tirar da natureza o necessário. Então, ainda não tinha tantas técnicas, por exemplo, né? Eram basicamente povos coletores, caçadores, né? E esses grupos nômades, por sua vez, nesse processo de locomoção, era muito comum conflito entre esses grupos, né? Então, às vezes, você tinha grupos que entravam em conflito para você obter um espaço, um território, um acesso à natureza. Você ainda não tinha, nesse contexto, uma estrutura política, né, que representasse esses diferentes povos, ou diferentes comunidades, ou diferentes pequenos grupos, tá? Então, primeiro é importante entender isso, né? Então, a questão de você depender exclusivamente ali da natureza, isso requeria uma locomoção, e era natural, né, você ter conflitos entre esses grupos. Lembrando que esses conflitos, né, eles tinham como objetivo garantir a sobrevivência. E naquele contexto, sobrevivência seria o quê? O acesso a recursos naturais, né? Aquele rio, aquela floresta, né? Aquele território, tá? Com o passar do tempo, principalmente com a Revolução Agrícola, que se deu aproximadamente 10 mil anos atrás, o que foi a Revolução Agrícola, né? Alguns grupos de seres humanos começaram, depois de muito tempo, né, testando, dando errado, nessa relação com a natureza, domesticar animais e conseguir desenvolver plantações, né? Ou seja, nasce a agricultura e a pecuária. A partir do nascimento, né, da agricultura e da pecuária,
Isso vai permitir que determinados povos se fixem em um território, né? E essa estrutura vai promover uma quantidade de alimentos suficiente para, inclusive, essa população crescer e ficar mais complexa. O que eu falo ficar mais complexa, né? No primeiro momento, todo mundo estava ligado diretamente ao sustento material, a adquirir alimentos, por exemplo, né? Depois começa uma divisão social do trabalho, você vai ter grupos que vai se preocupar com a segurança de determinado grupo, ser humano ali fixo. Outro grupo vai se preocupar com a questão da gestão do território, da administração. Outro grupo com a questão da religião. E aí você vai tornando a sociedade mais complexa. Até que chega um momento em que, durante a antiguidade, aproximadamente aí 4.000 antes da Era Comum, né? Lembrando que eu não sou historiador, tá? Mas eu peguei esses elementos para a gente começar a conversar sobre a ONU, falar de hoje, né? Só um detalhe, né? Isso é bem recente também que eu fui perceber, né? Era muito comum a gente utilizar antes de Cristo e depois de Cristo, quando a gente fala de períodos históricos, né? Mais recentemente assim, né? Não é tão recente assim, mas os historiadores, boa parte deles, eles optam pelo termo era comum. Por que é importante utilizar o termo era comum, né? Porque a gente entende que existe uma diversidade do planeta, né? E quando você fala apenas antes e depois de Cristo, você pode estar restringindo esses povos. Mas vamos lá, né? Então, aí, aproximadamente 4.000 anos da Era Comum até 500 anos, né, depois da Era Comum, ou depois de Cristo, né, para ficar um pouco claro, né, na verdade, esse recorte aí é o fim do Império Romano. A humanidade, o planeta Terra, teve diversos grandes impérios, tá? O que seriam esses grandes impérios? Seriam os estados da antiguidade, se caracterizar por uma centralização política na figura de um rei, grande extensão territorial, né? E dentro desse grande território, você tinha uma diversidade de povos que foram subjugados por conflitos, pelas guerras. Então, esses impérios, eles, na verdade, se expandiam territorialmente por meio de conflitos, subjugando povos, expandindo seu território a partir de uma centralização política. Nesse contexto é interessante porque você não tinha uma perspectiva de trocas comerciais baseadas na diplomacia, digamos assim, né? Então, você expandia territorialmente pelo conflito e, a partir da derrota de povos e territórios, esse povo ou esse império dominante, ele se apropriava dos recursos dos povos subjugados, né? E aí a gente teve exemplos, principalmente, assim, esses impérios, eles surgiram nesse contexto na América, né, o que a gente chama de América Espanhola, os Incas, os Astecas, né, na África, na Ásia e na Europa. Principalmente naquela região ali entre a Europa, África Setentrional e a Ásia, a gente teve, na verdade, nesse período, uma sucessão de impérios. O que é interessante pensar sobre isso? Sempre tinha um império dominante. Então, dificilmente você tinha uma coexistência de grandes impérios, porque eles baseavam sua relação internacional, vamos colocar assim, né, que isso nem existia naquele momento, baseado no conflito e na tensão. Então, você tinha lá impérios como o egípcio, depois, não vou falar depois porque eu posso estar equivocado, né, mas estou dizendo exemplo de alguns impérios, né, egípcio, persa, árabe, Império Romano, o Império Macedônio. O Império Macedônio, você deve lembrar da questão do Alexandre o Grande, naquele filme. Então, era muito comum, na verdade, você ter sempre um império dominante que se estendia territorialmente. Aí você pode estar falando assim, professor, mas o que isso tem a ver com a ONU? Pô, você está viajando? Não. O que eu quero dizer é que, naquele momento, as relações, né, se a gente pode chamar de internacionais, elas não se davam de forma diplomática, tá? Elas davam a partir do conflito, né? E, normalmente, você tinha um império dominante em cada momento histórico, tá? Entre aí, que eu falei, 4.000 antes da Era Comum, até 500 depois da Era Comum. Então, acho que é importante a gente entender isso.
E até porque esses impérios, eles eram muito diferentes um dos outros em termos de cultura e religião. Você não tinha nenhuma autoridade religiosa, vamos colocar assim, né, que poderia talvez falar em nome de diferentes impérios. Isso também acho que é importante salientar, né, na minha reflexão aqui. Como que isso vai se desenvolver? Né? Depois do Império Romano, né, você tem ali a questão das invasões bárbaras, né, que vem do norte da Europa. Então, o Império Romano ele vai se fragmentar inicialmente, Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Oriente vai ser chamado Império Bizantino. Esse Império do Ocidente ele vai se fragmentar completamente e a gente vai ter início do feudalismo. E no feudalismo, você vai ter diversos reinos, mas esses reinos eram extremamente descentralizados economicamente e politicamente nos feudos. Então, nesse momento, você não tinha assim, mesmo que você tivesse um rei, esse rei, ele não tinha uma atribuição de poder completo sobre os seus reinos, porque o verdadeiro poder estava na mão dos senhores feudais, né? Onde eu quero chegar com isso? Vai chegar um momento que esses reinos vão virar estados nacionais. Num primeiro momento, estados absolutistas, tá? Por que estado absolutista? O poder fica completamente na mão do rei, né, em uma grande extensão territorial, como o rei da França, o rei de Portugal, o rei da Espanha, né? E com o passar do tempo, com o desenvolvimento do capitalismo comercial, vai começar a haver rivalidade entre esses reinos, entre esses estados nacionais. E aí, num primeiro momento, né, quem ia intermediar esses possíveis conflitos, né? De forma geral, assim como na antiguidade, se resolvia esse conflito na porrada, né, em guerras, né? Mas em alguns momentos, pelo poder da Igreja Católica naquele momento, ela também funcionou como uma espécie de mediadora internacional, tentando mediar conflitos, né, de países, né, desses estados da Europa Ocidental, que eu falo, ok? Presta atenção aí. Isso é tão verdade que quem vai decretar ou deliberar sobre o Tratado de Tordesilhas, no início das grandes navegações, vai ser a Igreja Católica, vai dividir o mundo, né, em dois grandes pedaços, um pertencendo a Portugal, outro pertencendo à Espanha. Então, a Igreja Católica faz esse processo de mediação. E o que é interessante pensar? Apesar dela ter esse poder, vários estados nacionais, a França, a Holanda, não concordaram também com isso. Mas eu só menciono isso para a gente entender, assim, um pouco desse embrião de tentativas de mediação, né, internacional, tá? Estão pegando aí? Tá chatinho. Lembrando que eu estou passando bem, de forma geral, né, para a gente tentar entender a ONU hoje. Não vou aprofundar, é impossível, né? Opa, 4 pessoas aí. Bom dia, Josiane. Show, vamos lá. Vamos seguir. A ideia aqui era mostrar uns mapas, mas eu não consegui fazer isso, que mostra como que é difícil, entendeu? Trabalhar online não é fácil, tá? Mas vamos seguir. E aí o que acontece? No final do século XIX, né, a gente vai ter vários grandes estados nacionais na Europa, né? E a Europa vai ser o centro econômico ali, né? Econômico e político do mundo. Com o capitalismo industrial, a gente vai ter uma grande superpotência econômica e política que vai ser o Reino Unido, tá? No entanto, no final do século XIX e nesse século XX, o que vai acontecer? Esse poder, né, do Reino Unido, ele vai começar a ser distribuído, ou ser dividido, melhor dizendo, por outras potências também, como a França, né, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, né? Lembrando que a Alemanha e a Itália se reunificaram tardiamente. E aí eu estou vivendo exatamente o momento chamado do capitalismo monopolista, né? Também alguns autores chamam de financeiro, onde esses estados nacionais estão se industrializando muito rapidamente, né? E ao se industrializarem, né,
eles vão precisar, né, essas burguesias nacionais vão precisar de garantir matéria-prima e garantir mercado consumidor. Cada país pensando o seu quadrado, né, pensando a sua necessidade. E quando eu falo a sua necessidade, é principalmente da burguesia, né, dos setores econômicos desses países. Aí vai ser nesse contexto que vai, né, surgiu o que a gente chama de imperialismo, no final do século XIX, e a política do neocolonialismo. O que é isso? Esses países passam a expandir territorialmente, né, sobre a África, sobre a Ásia, na busca de matéria-prima e mercado consumidor. Então, eles expandem rapidamente seus territórios, entram numa corrida armamentista, né? E agora estou falando de uma corrida armamentista que já ocorreu antes, mas agora ela vem com muita tecnologia, né? Então, qualquer conflito nesse contexto ia ser muito mais mortífero do que antes, tá? Então, essa disputa imperialista entre esses países da Europa, né, associada a algumas questões políticas locais, ela vai deliberar, vai acontecer, né, vai acabar acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial vai ser, naquele momento, o maior conflito da história da humanidade, até porque eram exércitos extremamente numerosos, profissionais e equipados. Então, ocorreu muitas mortes, cerca de 20 milhões de mortes, tá? Fora a destruição de cidades e etc. Né? Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra Mundial ela foi vencida, né, pelo Reino Unido, França, com apoio dos Estados Unidos, né? Quem perdeu aquela guerra naquele momento foi a Alemanha, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro. Depois da Primeira Guerra, tendo em vista a sua destruição, foi criada uma organização, né, chamada Sociedade das Nações, que é mais conhecida como Liga das Nações. O objetivo dessa organização supranacional, essa seria a primeira organização supranacional de fato, né, pensando no número de membros, era de alguma forma tentar resolver pela diplomacia, ou seja, pelo diálogo, os conflitos, as tensões, as divergências entre os países, tá? Para que de alguma forma não ocorresse uma outra guerra daquela magnitude. E aí, qual foi a questão da Liga das Nações? Ela já nasce esvaziada, tá? Tanto em termos de membro como em sentido político. Por exemplo, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, que foi uma figura fundamental na Primeira Guerra, né, para a vitória, né, da França, o Reino Unido, né, na Primeira Guerra, não aderiu à Liga das Nações. Questão uma política de caráter mais nacionalista, de voltar para as questões mais internas naquele momento, né, não viu com bons olhos a questão da Liga das Nações. A Liga das Nações excluiu os perdedores da guerra, né? A Alemanha foi excluída da Liga das Nações. Então, como você vai construir uma política supranacional se você não tem os Estados Unidos, você tem os perdedores, então ela acaba não tendo o devido papel que poderia ter. O resultado disso, não só o resultado das Ligas das Nações, mas outros contextos também importantes, né? Como a crise de 29, como a emergência do fascismo e do nazismo, isso tudo vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você teve uma nova corrida armamentista, muito mais intensa, né? E com avanços tecnológicos absurdos, avanços tecnológicos, principalmente em relação a armamentos. Isso vai fazer com que a Segunda Guerra Mundial ela seja um conflito muito mais abrangente, com mais países, né? Com mais exércitos e muito mais tecnologia para matar. Né? Não foi à toa que ela matou muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Né? Alguns autores falam de 50 milhões a 100 milhões de mortos, né? Entre civis e militares, fora a destruição também de cidades, de infraestrutura. Né? E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, isso é importante também de salientar, com a bomba atômica que os Estados Unidos joga sobre o Japão, estava claro para a humanidade naquele momento que uma terceira guerra mundial seria o fim da humanidade, pelo menos assim. Ela teria repercussões nunca desvistas, né?
Ou seja, não tem sentido mais uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra atômica, por exemplo, porque para você ter divergências políticas, conflitos, tensões entre países, a humanidade tem que existir. Então, existe uma coisa que precede a existência da humanidade. Mesmo que ela seja organizada de forma desigual, tendo questões sérias, né, de opressão, desigualdade de todo tipo, ela tem que existir, né? Então, é o que precede. E aí, nessa conjuntura, né, 6 pessoas, Nelson, beleza, Nelson, bom dia, show, valeu aí pela presença, galera, tá? Tô sendo chato já? Vamos que vamos. Aí vai surgir a ONU em 45, né? E aí qual que é o objetivo da ONU? Ela tem dois objetivos que são interessantes para a gente entender ela, né? Ela tem o objetivo de construir uma política supranacional para garantir a paz e o desenvolvimento mundiais. Anota isso aí, paz e desenvolvimento mundiais, né? Como que ela faria isso, né? Eu vou ler um trecho aqui que é a da Carta de Fundação, né, da ONU, né? Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos e a promover progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Ou seja, isso aqui é um texto que mostra o princípio da ONU, né? Assim, ou seja, por que que ela foi criada? Se ela conseguiu desde então atingir esse objetivo, é uma coisa para a gente debater, uma coisa para a gente pensar. Mas é evidente que a ONU surge a partir do flagelo da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. E é interessante porque se a gente pegar a organização da ONU, ela tem três grandes focos, né? O primeiro foco é resolver conflitos entre países ou conflitos internos, né, que possa ter repercussão internacional, né, que tenha massacres e etc, né? E aí você tem o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, para tratar desse assunto. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 15 membros, 15 países, tá? Sendo que 5 membros são permanentes e 10 eles participam de um rodízio, a partir da votação na Assembleia Geral da ONU, que é o espaço maior da ONU de deliberação, né? O mandato de cada país que participa desse rodízio, eu acho que é de 2 ou 3 anos, mas é importante salientar que os 5 países permanentes são Estados Unidos, né, França, Reino Unido, China e Rússia. E esse grupo permanente, ele tem um poder de veto. O que significa isso? Né? Determinada decisão do Conselho de Segurança, se os Estados Unidos não concordar, ele pode vetar essa decisão. Ou se a China não concordar, ele pode vetar essa decisão. Então, ou seja, isso mostra, né, que dentro do Conselho de Segurança, primeiro, você tem um grupo com superpoderes, e além disso, dentro desse grupo, cada país desse pode simplesmente vetar uma decisão, né? Então, mostra um pouco dessas contradições do Conselho de Segurança, para lidar com conflitos, tá? Em alguns casos, o que o Conselho de Segurança ele delibera? Por exemplo, se tiver um conflito interno, ele pode sugerir, né, uma missão de paz, que seria uma equipe, né, de soldados de diferentes países para tentar garantir a paz naquele lugar. Inclusive, o Brasil participou de uma missão de paz no Haiti em 2004, tá? Mas também pode autorizar, né, o uso da força de forma mais plena. Como, por exemplo, autorizar
o uso da OTAN, por exemplo, né, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, que é uma aliança militar da Europa, dos Estados Unidos, e pode autorizar o uso da OTAN em determinados contextos, por exemplo, principalmente quando tem questão de massacres, né, entre outras questões. Mas, além do Conselho de Segurança da ONU, a ONU também ela tem outro conselho importante, que é o Conselho Econômico e Social. Por que esse conselho ele é importante? Né? Há um entendimento, né, entre estudiosos, né, e várias autoridades políticas que os conflitos entre países ou internos aos países, eles são, na verdade, provocados por outras questões. Ou seja, tem questões que antecedem os conflitos. Que questões são essas? São questões de cunho social e econômico. Por isso que o Conselho Econômico e Social, ele trata de questões relacionadas, por exemplo, né, a questão da fome, a questão de direitos humanos, intolerância religiosa, né, entre outras questões. E aí a gente, dentro do Conselho Econômico e Social, você tem a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ou seja, pensar formas, né, de agricultura para garantir, né, a alimentação. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que ela é muito importante, porque ela trata de direitos dos trabalhadores e também dos povos tradicionais, ou seja, ela faz recomendações para os países pensarem seus direitos trabalhistas, né? A Organização Mundial de Saúde, que agora está em voga, né? Então ela ajuda a pensar políticas para combater não só pandemias, como é o caso, mas também epidemias, outras questões de saúde pública nos países. A Unesco, que é a Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco ela participa principalmente da questão da valorização da história, de patrimônios. Né? Então, é comum determinados monumentos serem tombados pela ONU, pela Unesco, por exemplo, né? O Ouro Preto, se não estou enganado, foi tombado pela Unesco. Conselho de Direitos Humanos, entre outros, tá? Então, ou seja, a ONU, ela tem esse papel de tentar mediar conflitos, mas ela também tem um papel de tentar, por meio do Conselho Econômico e Social, pensar políticas, recomendações para combater esses problemas sociais que muitas vezes geram esse conflito maior, tá? E aí, como que é feito isso? Como que funciona isso, né, professor? A ONU, ela não tem o poder sobre os países, né? Ela é um organismo supranacional, mas quem tem o poder, de fato, sobre os territórios e sobre as populações nacionais são os próprios estados, os governos. Isso a gente chama de soberania nacional, tá? Então, o governo brasileiro tem soberania sobre o território brasileiro, de pensar os problemas brasileiros, pensar leis, pensar políticas para o povo brasileiro. O que a ONU faz por meio tanto do Conselho de Segurança como o Conselho, né, o Conselho Econômico e Social, ele constrói resoluções, que é uma espécie de documentos políticos e jurídicos. Essas resoluções, elas são enviadas para os países, para os congressos, para os governos, de uma forma geral, e esses países, eles reconhecem, né, essas resoluções e transformam em leis, em decretos. E aí sim, passa a valer essa recomendação, tá? E aí, claro, a ONU, os países tentam muitas vezes pressionar politicamente os países para eles reconhecerem essas resoluções, ou não, né? Mas as resoluções da ONU também servem muito para a sociedade desses países pressionar os respectivos estados para reconhecimento de determinadas questões no país, para que vira lei. Por que isso é importante? Se determinada questão ou direito, né, daquela população vira lei ou decreto, a população pode pressionar, pode exigir do Estado o cumprimento disso. Por exemplo, isso eu até já falei em aula, né, existe uma resolução da ONU no final dos anos 40 sobre os refugiados. O Brasil regulamentou essa resolução só em 1993. Ou seja, antes, você não tinha uma política nacional para os refugiados no Brasil, né?
Aí eu não vou lembrar agora, porque não dou tempo para pesquisar, mas você tem várias outras resoluções da ONU que só foram reconhecidas no Brasil recentemente, e virou lei e virou decreto. Então, as resoluções da ONU também funcionam como uma arma também política para que a sociedade dos países pressione seus respectivos estados, né, para que implementem políticas relacionadas a direitos de minorias, direitos econômicos, combate às desigualdades sociais e etc. Né? Então, acho que é importante a gente entender esses dois grandes focos. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a pergunta fica, né? Antes de falar sobre isso, você tem um terceiro órgão, né, da ONU, principal, seria a Corte Internacional de Justiça, que ela é formada, né, por 15 juízes eleitos na Assembleia Geral por 9 anos. Então, essa Corte Internacional ela vai julgar principalmente casos, né, de guerras, de crimes de guerra, por exemplo, casos de genocídio, né, para de alguma forma tentar punir quem está promovendo isso, qual estado está promovendo isso, por exemplo, né? Isso pode, inclusive, chegar não só a estados, mas pessoas ou lideranças políticas desses estados, tá? E aí, só para fechar essa primeira parte aqui, deve estar chato para caramba para vocês, o órgão principal da ONU é a Assembleia Geral das Nações Unidas. O que eu falei antes, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, né, e o Comitê Internacional de Justiça, né, eles são órgãos, a Corte Internacional de Justiça, eles são órgãos que não são formados por todos os países, né? O Conselho de Segurança por 15 países, o Conselho Econômico e Social por 54, né? O CIJ por 9 juízes. A Assembleia Geral das Nações Unidas, não, ela é formada por todos os países membros, ou seja, 193 países. Só uma curiosidade, a FIFA tem mais de 200 membros, tem mais do que a ONU, né? Por que isso acontece? Porque você tem territórios que pertencem a países que têm seleções, e aí a FIFA ela reconhece, por isso que tem essa diferença, entendeu? Isso é uma das explicações, tá? Uma curiosidade sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela acontece anualmente, e aí todos os representantes falam, né, na plenária lá, aquele púlpito bonito da ONU, e curiosamente, a partir da segunda Assembleia Geral, o Brasil ele é o primeiro a falar, tá? Isso virou uma tradição, né? Por conta, aí tem algumas explicações aqui que eu estava pesquisando, né? Alguns pesquisadores falam que isso era para evitar tensões entre Estados Unidos e União Soviética, né, no caso da Guerra Fria. Outra gente fala que isso é para compensar o fato do Brasil não participar do Conselho de Segurança. E também tem a questão quem falou pela primeira vez foi o Oswaldo Aranha, que ele era o ministro das Relações Exteriores, que ele tinha uma grande importância internacional, como um diplomata, né? E ele tinha uma importância muito importante. Mas, enfim, o fato é que o Brasil, né, ele é sempre o primeiro a falar, tá? Uma coisa aqui, para a gente caminhando para o final aqui, respondendo a pergunta do Felipe, a gente tem que pensar o seguinte, né? A ONU hoje, ela é de fato um espaço democrático? As relações dos países são equânimes, né? Aí a gente tem que problematizar. Beleza, Letícia, valeu aí pela pergunta. Daqui a pouco eu falo. Então, vamos pensar o seguinte, a ONU ela é democrática? Pô, professor, ela é democrática, né? Ela tem 200 países, ela tem os seus conselhos, quem participa do conselho é eleito. Então, se a gente pensa a estrutura da ONU, ela é democrática, não deixa de ser. No entanto, a gente tem que fazer outras perguntas importantes. Primeiro, né? Quem representa os países são os governos de cada país, né? E será que esses governos, eles de fato representam toda a população desses países? O que eu estou querendo dizer isso? Né? Mesmo em lugares com eleições democráticas, né?
determinados governos dificilmente vão representar toda essa população. Então, pode ter setores da população que não são representados. E, ao não serem representados, talvez esse representante do governo na ONU não coloque, né? Ele não coloque essa preocupação dessas minorias que não foram contempladas por esse governo. Não sei se vocês entenderam. Uma questão para a gente pensar. Uma outra questão para a gente pensar, a correlação de força entre os países, né? Por mais que a Assembleia Geral lá, né, cada um tem um voto, a gente não pode negar, por exemplo, o poder de influência dos Estados Unidos, o poder de influência de uma China, da Rússia, né? Então, os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, esses países, historicamente, né, mais poderosos economicamente e politicamente, eles têm mais condições de fazer uma política de bastidor, que isso é comum em qualquer espaço, né? E essa política de bastidor pode influenciar os países na hora da votação de uma resolução, por exemplo. Então, acaba que o interesse desses países mais poderosos, eles acabam sobrepondo, né, a interesse de países, talvez, de menor expressão. Então, a gente não pode negar isso, né? Então, por mais que você tenha uma estrutura democrática, você não pode negar que a correlação de forças, ela não é igualitária. E aí, indo na questão que a Letícia coloca, né, uma expressão dessa desigualdade entre países é o próprio Conselho de Segurança. Você tem 5 membros permanentes, né, e esses 5 membros permanentes são os mesmos desde a Segunda Guerra Mundial. A geopolítica mundial mudou depois da Segunda Guerra Mundial. E aí isso é interessante, né, muitos países reivindicam a reorganização do Conselho de Segurança, entre eles o Brasil. Né? O Brasil, historicamente, agora menos, né? Mas historicamente, principalmente aí, a partir dos anos 2000, começou a se colocar a necessidade dele ser um representante da América Latina. E o Brasil se articulava com quem, nesse contexto mundial? Se articulava com a Alemanha e com o Japão, que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, e eles também reivindicam um assento no Conselho de Segurança, entendendo que passou a Segunda Guerra Mundial, eles perderam, reconheceram, fizeram políticas, né, junto aos seus países, né, para afastar determinadas questões que levaram à Segunda Guerra Mundial, mas eles, enquanto potências econômicas e políticas, reivindicam esse assento permanente. A África do Sul, por sua vez, também reivindica, né, essa reorganização. Mas é interessante que a política ela faz parte de tudo, né? Na América Latina, por exemplo, o México e a Argentina são contrários à entrada do Brasil. Eles acham porque eles também são potências na América Latina, então eles deveriam também fazer parte, né, do Conselho de Segurança. Na África, né, a África do Sul, por exemplo, ela reivindica esse assento, mas aí o Egito é contrário, a Nigéria também é contrário, que são outros países importantes, né? E é por isso que, ou seja, deveria se pensar geopolítica atualmente e repensar uma organização do Conselho de Segurança, até porque, dialogando com o que a Letícia colocou, em alguns momentos o Conselho de Segurança ele foi jogado ao escanteio a partir de interesses de algumas grandes potências. E o exemplo maior, só vocês pesquisarem, foi a invasão dos Estados Unidos, né, no Iraque em 2003. O Conselho de Segurança não aprovou, mesmo assim os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, invadiram o Iraque. Isso foi, assim, praticamente jogar no lixo o Conselho de Segurança, né? Aí teve resoluções contrárias dos Estados Unidos, ao Reino Unido, mas só ficou a nível de diplomacia, tá? Não teve nada efetivo, até também pelo poder, né, dos Estados Unidos e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, né? Pensar uma reorganização do Conselho de Segurança que, de fato, que represente e crie mecanismos mais democráticos possíveis para resolver problemas de conflitos. Isso é uma coisa importante, tá? A formação da ONU, talvez ela tenha, em algum momento, outro, né, mediado possíveis conflitos mais ampliados, como a Terceira Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial também ela esteve perto durante a Guerra Fria, mas também havia um reconhecimento mútuo entre Estados Unidos e União Soviética, que, né, uma Terceira Guerra Mundial seria ruim para todo mundo.
Mas você não teve grandes conflitos entre países, mas, ao mesmo tempo, durante a Guerra Fria e depois também, teve muitos conflitos internos que matou muita gente, milhões de pessoas. E isso a ONU não conseguiu resolver. Né? Então, de um lado, você diminui os conflitos entre nações, mas, por outro, você intensificou os conflitos internos. Né? Então, conflitos são guerras civis, por exemplo. Tá? Guerra do Vietnã, a guerra entre as Coreias, várias guerras civis na África, né? Embora em muitas guerras civis outros países participem também, tá? Vamos lá. Falando uma questão que o Felipe me perguntou, né? Qual o papel da ONU hoje num possível conflito, né, mundial? Então, até por conta do que eu falei antes, da questão da invasão do Iraque, e também, né, porque muitos países hoje estão tendo uma política muito mais nacionalista, né, então criticando órgãos supranacionais como a ONU, OMC, me parece que está tendo um crescimento muito grande de políticas nacionalistas. Vamos pensar o Trump, por exemplo, vamos pensar o presidente da Hungria, da Turquia, vamos pensar o presidente do Brasil, né? E aí, por que eu estou falando isso? Com o crescimento dessas perspectivas mais nacionalistas, consequentemente, a ONU e as políticas supranacionais, elas perdem força, né, e condições para mediar conflitos. E aí, o que isso pode significar? Numa eclosão de um conflito maior, não sei se o Conselho de Segurança tem poder para evitar, né? Recentemente, o que me parece, o que evita um conflito maior é o próprio reconhecimento, né, do poder de destruição de um ou outro país. Vamos pensar o conflito na Síria, por exemplo, né, que você tinha a Rússia de um lado, você tem ainda, né, a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro. A Síria poderia virar um conflito mundial, né? Mas aí, para que isso não vire mundial, é melhor, né, resolver a questão ali, matando milhares, milhões de sírios, outros milhões de refugiados, né? E também você tem um reconhecimento aí do poder de ambas as nações, militarmente. Mas tentando te responder, Felipe, a sua pergunta, que eu agradeço, mando por e-mail, eu não vejo a ONU hoje com capacidade e com legitimidade, né, para talvez evitar um grande conflito. Não significa que ela não vai ter poder nenhum, ela vai ter sua importância, mas não sei se vai ser suficiente caso isso venha a ocorrer, entendeu? Mas isso também pode ser importante, eu acho, talvez a própria pandemia mundial pode mostrar isso para a gente, a importância da gente voltar a fortalecer essas políticas supranacionais, né, ou multilaterais, né, principalmente a questão da gente colocar como princípio a questão da diplomacia, né? Então, assim, a gente tem interesses nacionais? Tem, não tem como não ter, porque a gente vive em países, a gente não vive num governo mundial, né? E nem é o caso. Mas hoje, mais que nunca, nossos problemas, eles não são apenas nacionais, eles são mundiais. Então, nesse sentido, é importante, né? A gente valorizar, né, essas políticas supranacionais. Pessoal, enfim, né, como eu falei para vocês, esse diálogo aqui já vai para quase uma hora aí, quero agradecer quem ficou até o final aí, depois a gente vai avaliar essa questão, agradecer a Letícia e o Felipe pelas perguntas, agradecer o pessoal aí de Aracruz, a Josiane, o Nelson, tá? Mas foi apenas uma introdução, assim, né, para a gente pensar um pouco a ONU, mas eu espero que isso tenha motivado vocês a primeiro reconhecer a importância de órgãos como a ONU, ao mesmo tempo entender também as suas fragilidades, né? Entender que é um assunto complexo, que não tem como a gente reduzir, né? Eu espero que essa exposição ela sirva para motivar vocês a entenderem mais o mundo, tá? A gente vive em bairros, vive em municípios, mas o que acontece no país nos atinge, o que acontece no mundo nos atinge, né? Então, nesse sentido, tanto a política mais local, como lá, a Associação de Vereadores, a uma política supranacional, completa geral das Nações Unidas, ambas são importantes, de alguma forma estão
articuladas, tá bom? Então, aí quero agradecer mais uma vez. Se vocês quiserem falar algo aí, pode falar, mandar uma pergunta, fazer alguma crítica, né? Tentar entender aí por que reduziu tanto também o número de visualizações, né? De lives, né? Vocês têm alguma questão aí? É o momento. Senão a gente já encaminha para o final. Valeu, Letícia. Show de bola. Você é qual turma, Letícia? Terceiro A. Beleza. Show. Vamos lá, então. Então, assim, se vocês não tiverem mais questões, mais perguntas, eu vou me encerrando aqui. Mais uma vez, obrigado. Fiquem em casa, informem as pessoas, dialogue com as pessoas sobre a Covid-19, sobre a pandemia. Não é brincadeira, tá? Não esperem a Covid-19 bater a sua porta para você tomar consciência do que está acontecendo, tá bom? Não é alarmismo, é fato, tá? E, ao mesmo tempo, não é para você ficar parado. Vamos cuidar da gente, na saúde mental, vamos cuidar das pessoas próximas, né? E informar também. Um abraço e até a próxima. Tchau.